Podemos estar na casa do Pai nessa noite de domingo, primeiro domingo do mês. Hoje é dia da ceia do Senhor, amém? E hoje nós vamos mergulhar num dos enigmas que ouvimos muitas vezes e que às vezes a gente não consegue decifrar o quanto há de verdade naquilo que nós ouvimos. E hoje nós queremos decifrar esse enigma: os humilhados serão exaltados. Talvez alguma vez você já tenha ouvido essa palavra, alguém já disse para você, e você encheu a bola ouvindo essa palavra e crendo nessa palavra, e hoje nós queremos decifrar esse enigma, amém? Vamos orar então. Pai, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, nessa noite. E nós queremos, Senhor, mergulhar o nosso coração, mergulhar o nosso espírito na Tua palavra, porque nós precisamos da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. E nós precisamos que o Senhor nos ajude a ouvir, a entender, a discernir o Teu Evangelho, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nossa dificuldade de compreender. Ajuda-nos, Senhor, em nossa dificuldade de receber o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos começar abrindo a palavra em Ezequiel, capítulo 21, verso 26. E nós vamos, a partir desse texto, nós queremos mergulhar o nosso coração nesse tema: os humilhados serão exaltados. O que há de verdade nisso? O que há de verdade nessa palavra? Que quantas vezes alguém ouviu, quantas vezes alguém já disse, porque sabe que existem muitas coisas que às vezes alguém diz assim: ah, está lá na Bíblia, ajuda-te que eu te ajudarei, mas isso não está na Bíblia. Ah, está lá na Bíblia, Deus ajuda quem cedo madruga, também não está na Bíblia. Então muitas vezes algumas coisas que se fala, algumas coisas que se tornou um hábito dizer, mas que não é bíblico, isso se chama um paradigma. Não é verdade, não é bíblico, mas isso já foi dito tantas vezes foi repetido, tantas vezes foi mencionado, que aí as pessoas começam a acreditar que é verdade, e elas começam, e aí para dizer depois que está na Bíblia é rápido. É verdade, está na Bíblia. Em algum lugar lá, entre Gênesis e Apocalipse. Então nós queremos decifrar o que há de verdade nessa colocação. Não achou lá? Coloca para mim, por favor. É Ezequiel 21, 26. O Romeu está debutando hoje, tenho paciência com ele, está a primeira vez hoje ali. Né? Portanto, assim diz o Senhor, diz o Eterno Soberano: remove da tua cabeça o turbante, lança fora a tua coroa, teu diadema real. Nada mais será como antes. Os pobres e humildes serão exaltados, e os arrogantes e poderosos serão humilhados. Nós vamos começar por aqui. Na versão atualizada, esse texto diz assim, será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, e que nós precisamos, quando nós nos deparamos com palavras que nos são ditas, com declarações que nos são ditas, e muitas vezes usando o nome de Deus, nós temos que nos perguntar: será que Deus realmente quer exaltar alguém? Será que é propósito de Deus? Será que é vontade de Deus que uma pessoa seja exaltada? O significado dessa palavra exaltado significa glorificado, significa louvado, significa engrandecido. Então, quando nós nos deparamos com a definição dessa palavra, é desejo de Deus que algum homem seja exaltado, glorificado, louvado e engrandecido? Porque se Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém,
se Deus diz que Ele tem que ser exaltado, se Deus diz que o nome dEle tem que ser exaltado, e se talvez você tenha um pouco mais tempo de fé, você deve lembrar daquela canção que se cantava há algum tempo atrás, né? Ele exaltado, quem é que lembra? Seu nome exaltado no céu. Mas está falando de quem? É de algum homem? Está se referindo a Deus. Então, muitas vezes, quando nós ouvimos alguma coisa, por mais que aquilo possa gerar um bem-estar emocional, por mais que aquela palavra possa gerar um bem-estar psicológico, a gente precisa parar para ver, é bíblico isso, está na palavra de Deus. Mas essas coisas, essas meias verdades, elas começaram a surgir desde que Cristo foi tirado do trono e o homem sentou-se no trono. Quando surgiu o que o apóstolo Paulo, veja que não é novo, porque o apóstolo Paulo, está lá nos evangelhos, o apóstolo Paulo chamava isso de outro evangelho. E ele dizia assim, ainda que um anjo vier e vos ensinar outro evangelho, cuja centralidade não esteja em Cristo, você deve recusar esse outro evangelho. Então Paulo, o apóstolo, ele não diz que isso é evangelho, ele diz, olha, isso é outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho de Deus, não é o evangelho que é as boas novas, é o outro evangelho, um outro evangelho que tem um outro objetivo que não seja o de glorificar a Cristo. Nesse outro evangelho, que colocou o homem no centro de todas as coisas, e que diz que o homem por si só tem condições de se salvar. O homem por si só tem condições de se salvar? Não. Mas o outro evangelho diz que sim. Diz que o homem pode se salvar, que o homem pode mudar a si mesmo, que o homem pode transformar a si mesmo. Mas o evangelho diz que não. O evangelho diz que o homem é corrompido. O evangelho diz que no homem está a corrupção, que no homem está o pecado. Então o outro evangelho, muitas vezes, ele professa coisas que Deus não proferiu. Ele declara coisas que Deus não declarou. Ele afirma coisas que Deus não afirmou. E que por ser um evangelho humanista, ele faz bem para o homem, faz bem para o ego do homem. Quem não gostaria de chegar, de estar num dia triste, chateado, magoado, irritado por alguma coisa, por alguma situação daquele dia, e aí alguém dizer para ele, não se preocupe, porque os humilhados serão exaltados. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Você percebe que o evangelho se tornou humanista quando as principais músicas que são vendidas no meio evangélico são músicas que falam de vingança. São músicas que falam de dar o troco. São músicas que falam que Deus vai dar a alguém a oportunidade de se vingar daqueles que o feriram. Que é a tônica de uma canção que foi mais vendida, que ganhou prêmios de ser a canção mais vendida, o CD mais vendido era a canção do Sabor de Mel, cuja tônica é a vingança. A vingança, de se vingar. Hoje você não me ajudou, mas Deus vai me exaltar, Deus vai me engrandecer, e quando eu estiver lá, eu vou me vingar. Quando eu estiver lá, eu vou pisar, eu vou estar no palco, e você vai estar ali me assistindo. Uma tônica de vingança. Isso não é evangelho. Isso nem louvor é. Isso é uma música, mas não é louvor. Isso não é louvor. E às vezes a gente vê pessoas que fora do meio evangélico cantando coisas que têm mais verdade do que aquelas que as pessoas cantam e dizem que são músicas de Deus. Músicas que
porque alguém gravou e diz que é de Deus, então Sabor de Mel é uma música de Deus. Um Deus vingativo, um Deus que estimula a vingança. Mas nós vemos ali no final a palavra dizendo: será exaltado o humilde e abatido o soberano. Agora, se você procurar na sua Bíblia, em toda ela, você tem uma Bíblia aí no seu celular, você tem no seu computador, e você procurar que o humilhado será exaltado, você nunca vai encontrar na sua Bíblia. Você vai encontrar diversas vezes que o humilde será exaltado. Não é humilhado. Ela fala várias vezes: o humilde será exaltado. Você quer dar uma olhada comigo? Lucas 14, 18. Lucas 18, 14, aliás. Olha o que a palavra de Deus, ela nos fala sobre... Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma parábola, e nessa parábola ele conta a história de dois homens que vão ao templo. Lucas 18, que vão ao templo para adorar. Deixa eu ver aqui, de 14. Vamos começar um pouquinho antes aí, como tal, Romeu? Verso 9, Romeu, vamos começar aí. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. E aí Jesus começa a falar: dois homens subiram ao templo. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Então, o fariseu era um cidadão que não era um sacerdote, não era um líder religioso oficial. O fariseu era alguém que seguia à risca os ensinamentos da lei. Então tinha o fariseu e o publicano. O publicano era um judeu contratado pelo governo romano para cobrar os impostos. Para o judeu, todo publicano era um traidor, porque servia ao governo que dominava sobre eles. Então a história que Jesus conta é que um fariseu e um publicano foram ao templo para orar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a oração dele. Ele sabe que tem um publicano ali dentro do templo. Então ele começa a citar coisas que ele entendia que faziam parte da vida de um publicano. Porque havia a questão com os publicanos, é que muitos publicanos, eles enriqueciam cobrando o imposto além do valor, e então eles se tornaram ricos. Então ele está dizendo: eu não sou como esses homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus conclui: digo-vos que este quem? O publicano. Este desceu justificado para a sua casa, e não aquele quem? O fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então a palavra que Jesus usa não é o humilhado será exaltado, mas ele diz aquele que se humilha. É diferente. É diferente. Não é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o que Jesus está falando aqui? Jesus sempre, a questão de Jesus, o desentendimento que havia entre Jesus
e os líderes religiosos eram uma só, porque Jesus ele começa a falar do que realmente Deus vê no homem, o que realmente importa para Deus no homem. Se nós abrirmos a palavra em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, nós vamos ler quando Deus mandou o profeta Samuel na casa de Jessé, que era pai de Davi, e Deus mandou Samuel até lá. Ele disse assim: você vai na casa de Jessé, porque entre os filhos dele eu vou escolher aquele que será o rei de Israel. Quer ver só? Capítulo 1 Samuel 16, verso 3 diz assim, ó. Vamos começar no primeiro, pronto. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então diz o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que lhe dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? E respondeu ele: sim, é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Agora, Samuel entrou na casa de Jessé. Viu ele Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então, antes de ler aqui, eu quero que você entenda. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, e ele sabia que ele teria que escolher entre os filhos de Jessé aquele que seria o rei, e quando ele viu o irmão mais velho de Davi, ele pensou: este é o que deve ser o rei. Por que ele pensou que aquele devia ser o rei? Porque existem coisas, querido, que vão formando a nossa mentalidade, coisas que vão formando a nossa visão a respeito, usando um parâmetro errado. Entenda isso aqui. Samuel tinha formado uma mentalidade baseada numa visão antiga. Qual era a visão antiga que ele tinha? A visão antiga que ele tinha era Saul. Quando Saul foi escolhido, não foi Deus que escolheu Saul. Obrigado. Não foi Deus que escolheu Saul. Quem escolheu Saul foi o povo. Mas por que eles escolheram Saul? Como é que era Saul? Quem é que sabe? Era alto, tinha presença, tinha aparência, era bonito. Então esse foi escolhido para ser o rei. Você está entendendo? Então agora Samuel vai na casa de Jessé. Vai na casa de Jessé fazer o quê? Ungir o novo rei. Então quando ele chega na casa de Jessé, o irmão mais velho chega. Como era esse irmão mais velho? Era alto, tinha uma boa aparência, era um rapaz assim, bonito. E aí Samuel na hora pensou: esse é o rei. Esse é o que o Senhor me trouxe aqui para ungir. E quando ele prepara para ungir o rapaz, Deus diz para ele: não, para aí, não é bem assim. Vamos ler aqui. Entrando eles, verso 6, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então quando ele pensou: é esse. Por que era esse?
Era um rapaz alto, era um rapaz de boa aparência, era um rapaz bonito. Deus disse, não é esse não. Mas Jessé tinha quantos filhos? Quem sabe? 7 filhos. Passou um. Aí quando veio o segundo, e não é esse. Graças a Deus que Samuel ouviu o Senhor. Graças a Deus que Samuel ouviu quando Deus disse para ele, não é esse. Porque se fosse outro que não ouvisse a Deus, teria ungido Eliabe. Teria ungido o irmão mais velho de Davi. Não ouviu o Senhor, foi por uma visão, por uma mentalidade, a gente chama isso de cosmovisão. O mesmo erro de Davi. Quando os filisteus mandaram a arca da aliança para Israel, o que eles fizeram? Eles pegaram a arca da aliança e eles não sabiam. São filisteus, não sabiam, não conheciam a palavra, não sabiam o que a palavra ensinava sobre como transportar a arca. Então eles pensaram, o que nós vamos fazer? Vamos pegar 2 novilhas, 2 vacas que nunca trabalharam no campo, e vamos pegar e vamos fazer um carro de boi, e vamos colocar sobre esse carro de boi, e vamos tocar a vaca. Se ela for para Israel, tá bom. Então, essa foi a notícia que chegou até Davi. Você está entendendo? A notícia que chegou para Davi foi essa. Quando Davi decide trazer a arca para Jerusalém, o que Davi faz? Manda fazer um carro de boi, manda pegar 2 novilhas novas e manda colocar a arca sobre o carro. Quem fez isso antes? Os filisteus. Mas ele não perguntou para ninguém se era assim que faria. Ele só foi lembrar de perguntar quando deu problema. Quando Uzá morreu. Aí ele foi se informar e alguém disse para ele, não, Davi, não. A arca tem que ser carregada no ombro. Não pode ser carregada num carro de boi. Você entende? Quando você forma uma mentalidade, quando você forma uma visão, quando o teu pensamento, quando a tua mente é inclinada a fazer alguma coisa por uma informação antiga. Você sabe como é que acontece isso? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu conheci um cidadão. E aí, esse cidadão conversou com a família em casa, disse, o pastor Fernando e tal. E aí alguém disse assim, pastor Fernando, esse cara aí é perigoso. Vou te contar o que eu ouvi falar dele. E aí a pessoa falou. E aí ele disse assim, não, mas não é a mesma pessoa. Essa pessoa que você está descrevendo não é o cara que eu conheço. Não, mas é assim porque ele pai fez, papapá. E aí ficou por isso mesmo, mas eu não sabia, fui saber depois, né? E aí fui convivendo com a família, e aí eles foram vendo que eles estavam com uma opinião formada, com a mente inclinada a partir de informação errada. Você já não foi apresentado para alguém, mas antes de você conversar com essa pessoa, alguém já, vamos dizer, pintou o quadro para você? Nunca aconteceu isso com você? Duvido que nunca aconteceu. Mas aquele lá, antes, cruzaram longe. E aí você não conhece a pessoa. Você nunca viu a pessoa nem mais gorda, nem mais magra. Mas você formou uma opinião com base numa informação que te der. Isso se chama inclinar a mente. Você inclinou a mente, você formou uma opinião sem ter conversado com a pessoa. E aí, se você é como Samuel e você ouve ao Espírito de Deus, e você não vai tratar, não vai agir empurrado, impulsionado por uma inclinação errada, e você vai conversar e conhecer a pessoa, você vai ter a sua própria opinião, não a opinião dos outros. Você não é piolho. Piolho é que vai na cabeça dos outros, você sabia? Piolho é que vai de uma cabeça para outra. Você não é piolho, você tem que formar a tua opinião. A nossa opinião tem que ser formada na palavra. A nossa opinião tem que ser formada com o que diz a palavra, não com o que os outros dizem, não com o que os outros falam, mas o que diz a palavra, o que a palavra de Deus ensina. Eu lembro que quando o ministério inaugurou lá no Clube Estrela, e nós fizemos uma mesa bonita,
Quem é que lembra? Fizemos uma mesa bonita, colocamos o chofar, colocamos o candelabro, colocamos ali algumas coisas, e essa foto foi publicada em jornal, em site, e aí as pessoas começaram a dizer: pastor Fernando agora é um adorador do diabo. Você vê que ele fez um altar, ele colocou um chifre, e ele colocou o garfo do diabo. E aí as pessoas falavam isso, e as pessoas diziam umas para as outras: agora, diz que ele fica louco lá na hora, ele faz uns negócios, não sei o quê. E as pessoas, elas foram criando. Você está rindo que não é contigo, né? Você está rindo que não é você que é a vítima. Então as pessoas foram criando uma mentalidade, a mente foi se inclinando para uma informação errada, para algo que foi dito errado. Então as pessoas, elas são levadas a ter uma mentalidade errada, a formar uma opinião errada, a formar uma visão errada, porque a sua mente foi inclinada a dizer que os humilhados serão exaltados. Mas a palavra não diz que os humilhados serão exaltados, a palavra diz que os humildes serão exaltados. É outra coisa, é bem diferente. Os humildes serão exaltados. Aqueles que são humildes serão exaltados, não os que forem humilhados. Então a pessoa, ela sai pensando, porque para você pensar que alguém te humilhou é fácil, não é? Não tem a pessoa que está assim: se pisar no meu pé, se pisar no meu calo, sai de perto. Se a pessoa me agredir, meu Deus. Então você pode se sentir humilhado, muitas vezes sem ter sido humilhado. Alguém pode te tratar de um jeito que você achou que estava errado, e aí você se sentiu humilhado, mas você não foi humilhado. Mas mesmo assim, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra não diz que os humilhados serão exaltados, ela diz que os humildes serão exaltados. Por quê? Porque Deus vê o coração. Então quando Samuel chega na casa de Jessé, e ele vem com aquela mente inclinada para que o rei tinha que ser alto, bonito e maravilhoso, moreno, alto, bonito e tal, e aí ele abre e diz: esse é o cara, olha aí. E aí Deus diz: não, Deus não vê a aparência, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então passa todos eles, e Jessé fica confuso, Samuel fica confuso. Por quê? Porque passou 6 e não era nenhum deles, e Davi não estava na casa. E aí ele pergunta: mas assim, Deus não me falou nada aqui e tal, e eu vim aqui para ungir o rei. Está faltando alguém aqui. Está faltando Davi. Aí vem Davi. Davi não era um cara de boa aparência. Davi era um cara baixinho, pequenininho, não tinha mais do que 1,5 metro, feiozinho, ruivo, cheio de sarda, cheio esquisito assim. Não tem nenhum ruivo aqui, né, para se ofender. O pastor fala que ruivo é feio. O pastor diz que ruivo é feio. Davi não era um rapaz de boa aparência. Davi não era um rapaz que dissesse: chegou o rei. Chegou um rei, era o cara. Não, Davi era um cara pequenininho. Davi, ele era praticamente um menino. E quando Davi entrou na casa, Deus disse: esse é o cara. Esse é aquele que você tem que ungir. Esse é o que será o rei de Israel. Esse é o que vai se sentar no trono de Israel. Então, Davi foi ungido rei. Você está entendendo? Davi foi ungido rei. E agora, embora ele tenha sido ungido rei, não significava que no dia seguinte ele ia para Jerusalém, ele ia para a capital, e aí ele ia sentar no trono. Significava que ele tinha sido escolhido pelo Senhor. Agora, daquele momento de ser ungido até realmente sentar-se no trono, Deus tinha que trabalhar o coração de Davi. Amém? Porque nós precisamos entender o seguinte: se Deus escolher, entenda isso, se Deus escolher te colocar numa posição de honra, se Deus escolher te colocar numa posição de honra, primeiro Ele vai se certificar que o teu coração está pronto para isso.
Ninguém disse amém. Se Deus escolheu para te colocar numa posição de honra, se Deus escolheu para te colocar numa posição de exaltação, numa posição de governo, uma posição de liderança, para estar numa posição de liderança, antes dele te colocar neste lugar, ele vai se certificar que o teu coração está bem tratado e bem curado, para que você não use do poder que ele te deu para vingar-se do outro. Também ninguém disse amém agora. Ele vai se certificar para que quando você estiver na posição de honra, quando você tiver o poder na mão, que pode destituir, que pode demitir, que pode prejudicar o outro, porque você tem o poder para isso, antes dele te dar esse poder, ele vai moer o teu coração. Ele vai te ensinar a ser servo, para que você, quando você for líder, você saiba liderar como um líder deve liderar. Então ele escolheu Davi, mas ele tratou de moer Davi antes de fazê-lo sentar no trono. Davi ficou de 15 a 20 anos fugindo e dependendo exclusivamente de Deus. Agora, por que houve isso? Davi, aquele menino fraquinho, pequenininho, sem aparência nenhuma, que não tinha uma armadura para que ele pudesse usar, ele vai ao campo e acaba vencendo Golias no campo de batalha. E eu já vi muitas coisas sobre essa batalha, e recentemente eu estava ouvindo, e esse pregador dizia: os amigos de Filisteu deviam ser amigos da onça, porque esse filisteu Golias, embora fosse grande, embora tivesse muita força, ele, só o armamento dele, a armadura dele, os paramentos dele para a batalha pesavam quase 150 quilos. Quem é que vai se mover na batalha com agilidade carregando 150 quilos? Davi era um gafanhotinho, dava 2 pulos. Quando eu era magrinho, né? Davi tinha agilidade. Ele disse: eu fui no campo de batalha e eu fui lá cuidando das minhas ovelhas, eu matei um leão. Outro dia eu matei uma ursa. Agora ele vai lutar contra Golias. Golias era um cara pesado. Golias, ele não tinha agilidade. Davi não. Davi era rápido, ligeiro, acostumado, ágil, um atleta, um guri. E ele vai para o campo, vai para enfrentar o gigante, tanto que a palavra diz que quando Golias começa a se mover em direção a Davi, o que Davi faz? Quem é que sabe? O que Davi faz? Ele foge? O que Davi faz então? Ele corre em direção a Golias. Ele corre em direção a Golias. Era uma luta injusta. Você nunca pensou nisso, né? Você sempre pensou que Golias era um uau. Davi avança na batalha. Se você parar para pensar o que é a mentalidade de Davi para ir para um campo de batalha, lutar contra aquele que era o campeão dos filisteus, carregando apenas 5 pedras numa funda, mas Davi era um cara que com uma funda, com uma pedra, ele acertava uma mosca a 100 metros de distância. Davi era um atirador de elite. Por que ficou silêncio agora? Porque você está pensando nisso, né? Davi era um atirador de elite, ele vai para lá, o que você vai levar? Não, vou ali. Foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas, botou no alforje e vai para enfrentar Golias. Com 150 quilos de armamento, lança, escudo, não sei mais o que. Tanto que alguém tinha que carregar a lança dele, porque ele não podia caminhar e carregar a lança. Você consegue entender isso? Então quando Davi entra ali, e Davi já sabe, esse cara é uma piscadinha, eu vou acertar ele.
Então Davi pega a primeira pedra e ele pensou, olhou no cara lá, tinha um buraquinho aqui no meio do capacete, um lugarzinho que não tinha nada, sei lá que eu vou acertar. Se o cara acertava de longe, por que ficou tão silêncio agora? Ele corre em direção a Golias e gira a funda e pá! Deus guia aquela pedra bem no meio da cabeça de Golias, já cai, ele já pega a espada, já degola lá e já tira, e pronto, acabou-se a batalha. E aí esse menino escolhido por Deus, é colocado como general do exército, casa com a filha do rei, e Davi vai indo para as batalhas. Enquanto ele vai indo e vai só ganhando, tá bem. Aí um dia as mulheres resolvem cantar sobre as vitórias de Davi. Saul venceu milhares, Davi venceu 10 milhares. E aí Saul fica enraivecido com aquilo. Saul ficou com raiva de Davi. Porque Saul também era covarde. Davi não. Davi não era covarde. Saul era. Quando os homens queriam saber quem ia enfrentar Golias, Saul estava dentro da sua tenda, esperando. Davi não. Davi entrou no acampamento, ouviu o gigante gritando e começou a falar. E falava alto, né? Devia ser baixinho e metido. Mas ninguém foi lá enfrentar esse gigante. Esse homem está falando aqui. E eles, cala a boca, alguém vai te ouvir. Até que ele é levado ao rei. E ele diz, não, eu vou lá. Eu enfrento esse cara. Davi era corajoso, sabia em quem confiava, mas Saul não. Então quando as mulheres começaram a cantar, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul ficou irado, com inveja. E aí ele tenta matar Davi. E eu ouso dizer que o tratamento de Deus com Davi não foi no campo de batalha contra Golias. O tratamento de Deus com Davi foi quando ele começou a ser perseguido. Aí Deus começou a tratar Davi, para que ele pudesse sentar no trono, para que quando ele sentasse no trono, ele não fosse um rei vingativo. Você quer que Deus te exalte? Antes de Deus te exaltar, antes de Deus te colocar numa posição de honra, Ele vai se certificar que o teu coração está pronto para isso. Olha o que ele fez com José. José ia se sentar para ser o segundo homem mais importante. Por que Deus levou 15 anos para colocá-lo lá, quase 20 anos para colocá-lo lá? Porque primeiro Deus se certificou que José não era mais um homem vingativo. Primeiro Deus se certificou que José não queria mais se vingar dos irmãos. Quando Deus se certificou, quando José disse, eu entendo que todo o mal que fizeram contra mim, Deus tornou em bênção. Eu entendo que todas as pessoas que me fizeram mal, elas foram bênção na minha vida. Você já entendeu isso? Quem é que te prejudicou na vida? Quem é que te deu rasteira? Quem é que falou mal de você? Quem é que fez alguma coisa contra você? Você foi demitido, você foi prejudicado. Essa pessoa foi instrumento de Deus para te abençoar. Deus levantou essa pessoa para tratar com o teu coração. Deus levantou essa pessoa para tratar com o teu ego, com o teu orgulho, com a tua arrogância. Deus levantou essas pessoas para tratar com você. Foi o que ele fez com José, foi o que ele fez com Davi. Então quando José chegou a entender, poxa vida, meus irmãos me traíram, mas olha só, se os meus irmãos não tivessem me traído, olha o que Deus fez na minha vida a partir do momento que eu fui traído. Quando ele tirou da mente o desejo de se vingar, quando ele tirou da mente o desejo de devolver, então Deus deu a ele autoridade e poder.
É muito fácil você saber como está o teu coração. Se Deus hoje tivesse autoridade para você estar numa posição de liderança sobre aquela pessoa que prejudicou você, o que você faria? Primeiro ato, demite fulano lá. Primeiro ato, agora não é mais diretor, põe de faxineiro. Corta o salário dele. Primeiro ato, tira a casa dele. Primeiro ato, tira todos os privilégios. É o que o governo está fazendo agora. Devia governar, mas agora ele resolve se vingar. Em vez de governar, quer se vingar. Você deu poder, deu autoridade, agora que eles têm poder e autoridade, que eles podem governar, eles ficam se vingando, em vez de governar. Mas a palavra de Deus, ela não diz que os humilhados serão exaltados, ela diz que os humildes serão exaltados. O que mais que a palavra de Deus diz? O que mais que a palavra de Deus diz? Nós lemos Lucas 14, 18, 14 diz: porque qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Veja que a palavra de Deus, ela não diz se eu for humilhado, mas ela diz qualquer que a si mesmo se humilha. Lucas 18, 14: digo-vos, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. Então é isso que a palavra de Deus diz. Mas o que mais ela fala? Tiago 4,6. Tiago, logo depois de Hebreus aí, Tiago 4,6. Olha o que diz a palavra. Tiago, irmão do Senhor. Tiago 4,6. Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura, Deus se opõe a quem? Aos soberbos, aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes. Deus não concede vingança aos humildes. Deus não concede vingança aos humilhados. Para que Deus dá graça aos humildes? Para que eles possam manter o seu ego, a sua vontade, o seu desejo sobre o domínio do Espírito. Mas o senhor está falando, pastor? Vocês não acham que alguma vez eu não quis colocar o Muay Thai em ação, já não quis quebrar o nariz de alguém, já não quis? Quando eu fui fazer Muay Thai, o rapaz disse assim: mas o senhor quer matar quem? Eu disse: não quero matar ninguém. Não, mas o senhor sabe qual é a filosofia do Muay Thai? Eu disse: sei. A filosofia do Muay Thai é destruir. Você aprende a socar com as duas mãos, chutar com os dois pés, e você bate com o cotovelo, bate com o joelho, bate com o pé, bate com a canela, bate com a orelha, se quiser. Essa é a filosofia do Muay Thai. Ele disse: mas o senhor quer bater em quem? Eu disse: não quero bater em ninguém. O senhor quer matar quem? Não quero matar ninguém. Então para que o senhor está fazendo isso? Isso é para fazer para condicionamento físico. Mas você não acha que alguma vez, em alguma situação, já não quis pegar e bater? Já não houve alguma situação que eu quisesse ir lá e dizer que nem o irmão disse lá assim: Jesus, me dá 5 minutos. Eu vou me desviar por 5 minutos, Senhor. Depois eu volto.
Aí depois que ele deu uma surra de relo no camarada, ele disse, agora eu estou aqui de volta, Jesus. Foi só 5 minutos que eu me desviei. Você acha que não? Em alguma situação em que a gente se sente injustiçado? Se você algum dia já sofreu injustiça, com certeza, alguma vez, você já teve vontade de ir lá e se vingar. De ir lá e fazer aquela pessoa sentir o dano que ela causou a você. Mas aí a palavra de Deus, ela diz ali, ó, portanto, ele dá maior graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele dá graça para que os humildes possam viver sob o controle do Espírito, não para que eles tenham força para se vingar. Porque a palavra diz assim, ó, a vingança é de quem? É do Senhor. Então, enquanto você continuar pensando, deixa, eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Eu vou pegar. Pode passar o tempo que for, eu vou pegar. E você sabe que existem pessoas que elas encontram na vingança, no desejo de vingança, elas encontram força para seguir em frente, para não morrer, para ficar vivo, para poder ir lá e se vingar. E quando você continuar impulsionado por um desejo de vingança, Jesus está só te olhando e vendo, não chegou a tua hora ainda. Você ainda não aprendeu nada. Você ainda não sabe nada. Porque o normal do ser humano é responder. Se ofendeu, é ofender de volta. Se sentiu ofendido, vai ofender de volta. Se sentiu agredido, vai agredir de volta. Se sentiu que foi humilhado, ele vai humilhar de volta. Mas não é isso que o Evangelho ensina. Não é isso que o Evangelho ensina. Esses dias eu estava conversando com a pastora e eu estava lembrando, quando eu fui pedir ela em casamento, meu sogro disse assim, Fernando, tu não conhece a Márcia, Fernando? Eu disse, por quê? Tu não viu ela brava ainda, Fernando? Ele disse, deixa, Dona Valina, deixa. Fica tranquilo. Não se preocupa não. E aí eu estava dizendo para ela, eu já vi ela brava 1000 vezes, mas ela nunca me viu brava. Ó, 32 anos de casado, ela nunca me viu brava. É verdade ou não é? Nunca me viu brava. A única pessoa na minha casa que me viu brava uma vez e ficou apavorada quando me viu foi a Isabel. Que eu fui conversar com um pastor, e o cara era pequenininho assim, desse tamanho, e eu já estava fazendo Muay Thai naquela época. E ele veio falar comigo, e ele falava comigo e me empurrava no peito assim, e sapateava na minha volta, parecia um garnizete. E ele falava e me ofendia, e eu fui me segurando e ele me empurrava. E eu fui fechando a mão e disse, eu vou acertar. Uma só que eu acerto nele, já deu. Apaga o cara. Desmonta ele. E eu fui fechando. E eu estava na casa dele. Pior é isso, estava na casa dele. Eu disse, você vai dar cadeia. Né? E ele foi falando, e o sangue foi subindo, e foi preteando os olhos agachados, assim, foi indo. E eu fechei o punho assim, quando eu pensei, deixa, ele vai virar para o meu lado, ele vai estender a mão de novo. Aí eu parei, disse, tchau, velho, e saí. E a Isabel estava no carro me esperando, ela me olhou e disse, o que houve, pai? Ela ficou apavorada quando me chegou. Disse, não fala comigo. Aí fui para casa, nem almoçar direito não almocei. Estava com tanta raiva, estava com ódio. Eu queria bater naquele outro. E aí, cheguei em casa, não almocei, fiquei... Aí eu fui levar a Hannah na escola. Quando eu estou voltando, ele disse, Fernando, quero falar contigo. Não quero falar com o senhor. Não quero falar contigo. Que hora está em casa? Está a hora. Daí eu cheguei, ele estava lá me esperando. Estava aqui me esperando. Aí ele disse, Fernando, eu quero pedir desculpa para ti. Aí quando eu for pedir desculpa, ele disse, agora tu está na minha casa. Se tu me fizer de novo, tu vai ver só. tu vai ver. Aí ele disse, não, Fernando, eu quero pedir desculpa e tal. Ele falou comigo, conversamos e tal. Aí a gente se perdoou. A única vez
que eu me descontrolei a ponto de querer bater em alguém, de querer surrar, de querer desmontar o cara. Aí eu queria fazer a filosofia do Muay Thai, desmontar, destruir. Mas a palavra diz que Deus dá graça aos humildes. Para que Deus dá graça? Para que você não fique pensando que Deus está me mantendo vivo. Já passou tantos anos. Deus está me mantendo vivo porque eu vou me vingar do fulano. Não é por isso. Não é para isso. Não é para isso. Se o Senhor planeja te colocar numa posição de honra, primeiro Ele vai quebrar o teu coração. Primeiro Ele vai tratar com essas emoções confusas que estão aí dentro do teu coração, esses desejos que estão aí dentro do teu coração, que não são nada cristãos. Ou como diz, não é nada evangélico isso aí que tu está querendo fazer. Para encerrar, Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51, verso 16 e 17. Salmo 51, verso 16 e 17. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gosta que animais sejam queimados como oferta a ti. 17. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Sabe o que Deus procura? Não é aquele que está cheio de vingança. Deus procura aquele que tem, na outra versão diz, um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Se Deus não despreza o coração contrito ou humilde, o coração que é humilde, se Ele não despreza um coração que é quebrantado, isso significa que Ele honra o coração cheio de raiva, de ódio, de vingança? Não. Ele somente aceita aquele que tem um coração contrito. Aquele que tem um coração quebrantado. Aquele que o Espírito de Deus deu graça a ele para que ele possa dominar as suas vontades, dominar os seus impulsos, dominar os seus desejos. Amém? Então o Senhor exalta os humilhados? Sim ou não? Exalta os humilhados? Não. Ele exalta os humildes. Humildes. Agora vem a pergunta. E aquela vingança que você está guardando aí no coração, tem alguma? Tem alguém na tua listinha? Pessoas que eu quero matar. Fulano. Pessoas que eu vou atropelar quando eu tiver meu carro. Fulano. A Regina lá no hospital. Quando vier, vou dar uma injeção bem doída. Fulano. Aí é professor. Pessoas que eu vou dar 0, não vou nem corrigir a prova. Fulano. O fulano é construtor. Aqui eu vou deixar um vazamento aqui, ó. Fulano. Existe uma lista aí no teu coração de pessoas com quem você deseja se vingar? E que você já chegou a dizer para si mesmo, porque Deus exalta os humilhados. Não, Deus não exalta. Deus primeiro quer quebrar você. Deus primeiro quer que você se reposicione. Como Ele fez com Davi, como Ele fez com José, como Ele ensinou para Samuel. Não se preocupe com a aparência, eu estou vendo o coração. A briga dos líderes religiosos com Jesus é porque Jesus começou a ensinar que o problema dos homens está no coração. E ele dizia, o pecado, o adultério, o homicídio, tudo isso está onde? No coração do homem.
está no coração do homem, procedem do coração do homem. E aí eles diziam que tinha que lavar a mão, e Jesus diz: o problema não está em comer sem lavar a mão, o problema está o que está dentro do homem. Se Jesus olhasse o teu coração, o que tem aí dentro? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Hoje é um dia em que nós precisamos chegar diante do Senhor e precisamos que o Espírito Santo nos dê graça, nos ajude, para que nós possamos lidar com essas coisas do nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela diz: enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Um dia, quando Davi estava fugindo de Saul, um dia os soldados vieram e disseram para Davi: olha, Saul está lá dentro da caverna, ele está dormindo lá dentro da caverna. E nós conhecemos uma outra entrada. Aproveite que foi Deus quem te deu a vida de Saul. Aproveite e mate Saul. Os amigos de Davi estavam com o coração tão cheio de desejo de vingança que eles estimularam Davi a aproveitar aquela oportunidade para matar Saul. E Davi disse: não, eu não vou matar. Eu não vou tirar a vida de Saul. Davi teve oportunidades para matar Saul e não fez isso. Deus tratando o coração de Davi. Talvez Deus algum dia vai dar oportunidade para você estar frente a frente com pessoas que te humilharam, com pessoas que te feriram. E talvez Deus faça isso para provar como está o teu coração. Como está o teu coração? Olha só, essa semana a Hannah perdeu o cartão da conta dela. Procurou em casa, não achou quem tinha perdido, quem não tinha perdido, onde é que estava, onde é que não estava. E ela não tinha nem se dado conta que tinha perdido. E aí eu fui ontem, fui lá no centro, e estava lá na parada, na frente da Pompeia, esperando o ônibus. Aí passou por mim uma pessoa que fazia 7 anos que eu não via. Uma pessoa que talvez no outro tempo eu usasse de chamar e tentar esclarecer coisas. E a pessoa me olhou, eu disse: oi, tudo bom? Tudo bem. Aí essa pessoa puxou no bolso assim: eu achei esse cartão aqui, eu não sei se é de vocês, mas pelo nome é Hannah Silveira. Se é da minha filha, sim, é da Hannah. Obrigado, tchau. Ah, se Jesus não tivesse tratado meu coração, né? Eu ia sentar e dizer: me explica esse negócio aqui, me conta isso aqui, me esclarece isso aqui, me esclarece isso. Então Deus pode colocar situações para ver como está o teu coração. Já haviam se passado alguns anos e um dia Deus me disse assim: agora, Fernando, você vai pegar e você vai procurar essas pessoas e você vai dizer para elas que você não tem raiva delas. Eu disse: mas Senhor, não, você vai fazer isso. Eu disse: tá bom, então o Senhor me deu a oportunidade. Aí estava a Isabelle comigo de novo. Eu estou passando no centro, cruza uma dessas pessoas e passou por mim, mudou de cor assim, me cumprimentou mal, e eu chamei: vem cá. Aí quando eu chamei: vem cá, eu já vi todo assustado. Eu disse: vem cá. Isabelle: o que tu vai fazer, pai? Eu disse: calma, Isabelle. Calma, Isabelle. Aí eu disse: fulano, eu quero dizer para você, eu quero te agradecer
por tudo que vocês fizeram por mim. E ele disse, quero agradecer por tudo que vocês fizeram por mim. Eu quero dizer que eu não tenho raiva, não tenho ódio de vocês, que eu não quero me vingar. Não, nós também não. Então tá bom. Então eu só queria te dizer isso. Tá. E você vai dizer, o que é isso, pai? Fica quieta, menina. Isso é eu e Deus. Sabe o que Deus quer que você faça? Que quando você cruzar com essas pessoas que você entende que te prejudicaram, com essas pessoas que você entende que te fizeram mal, que você possa olhar nos olhos delas e agradecer. Se os irmãos de José não tivessem vendido. Se Davi não tivesse sido caçado por quase 20 anos. Tudo aquilo serviu para conduzi-los a um propósito. Então, quando você se deparar com essas pessoas, não mude de calçada, não vire o rosto, não tome um novo rumo, não troque de rua, não vire o rosto, não faça que não viu. Cumprimente. E se tiver a oportunidade de falar com essas pessoas, agradeça a elas. Porque elas foram instrumentos de Deus para te abençoar. Porque para você, Deus dá graça. Mas pastor, eles fizeram injustiça. Isso é eles e Deus, não tem nada a ver comigo. Isso Deus vai resolver com eles. Não sou eu. Se existe a necessidade de alguma vingança, quem vai fazer é Deus, não sou eu. Deus vai fazer, não sou eu. Feche os seus olhos. Vamos orar. Chega perto das pessoas da sua casa. Chega perto das pessoas da sua família. Nós queremos orar nessa noite. Existe alguém da sua casa que você também tem alguns sentimentos estranhos de ira, de revolta, de mágoa, de ressentimento. Coloca isso para fora. Perdoa nessa noite. Libera perdão. Limpa o teu coração. Seja uma pessoa quebrantada, não seja uma pessoa raivosa, irada.